Eu sei que você abriu esse vídeo para saber o que tem a ser oferecido para você aumentar o seu conhecimento na área de biologia. Mas eu quero provocar para você duas perguntinhas. O que é um ser vivo? Em outro planeta tem ser vivo? Meu nome é Fernando de Souza, sou professor de biologia e se você gostar do nosso vídeo, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que nós podemos, com todo gosto e carinho, produzir novos vídeos com melhores qualidades para oferecer e você aumentar os seus conhecimentos nessa área do conhecimento. Mas, para tentar responder a essas perguntas, a biologia, que é a ciência que estuda os seres vivos, ela deu 7 características para dizer se o ser ele enquadra no grupo dos seres vivos ou não. A primeira característica que é apresentada diz que todos os seres vivos têm organização celular. A organização celular consiste em ser formada por célula. A célula ela é formada por uma membrana plasmática, por um líquido no seu interior, que é chamado de citoplasma, que agrega várias organelas que desempenham variedades de funções e tem também um material genético. Existem 2 grupos de seres vivos. Um grupo é chamado de procarionte e o outro eucarionte. O grupo de seres vivos chamados procarionte é o ser vivo que tem o seu material genético disperso no citoplasma. E os seres vivos que está no grupo dos eucariontes são os seres vivos que não têm têm a sua célula organizada por um núcleo. Ou seja, o DNA está envolto por uma membrana denominada carioteca. Também nós temos 2 grupos de seres vivos, que aqui nós podemos dizer autótrofos e heterótrofos. Para isso vem a segunda característica que define um ser vivo, é que ele requer energia. Quanto requerer energia, advém-se do processo da nutrição. Então, todos os seres vivos precisam obter energia para realizar as suas funções no interior das suas células e no interior do seu organismo. Mas de onde vem essa energia? A energia utilizada pelos seres vivos, ela advém da luz solar. As plantas, a exemplo, ela realiza uma atividade que produz uma célula, uma substância que retém a energia da luz do sol. É o que nós chamamos de fotossíntese. Então, a fotossíntese é uma atividade que ocorre no interior do vegetal, onde reconhece a água ou gás carbônico e, a partir da luz solar, há uma reação transformando essas substâncias em glicose. E sim, a planta vai se nutrir da glicose. Mas e o grupo que não consegue construir o seu alimento, que é o grupo chamado heterótrofo? Este sim, ele necessita obter essa fonte de alimento. Então ele vai buscar no vegetal essa fonte. Ou às vezes, indiretamente, ele obtém essa fonte de energia a partir da carne, por exemplo, de um animal. Mas nessa carne do animal que ele está ingerindo, está vindo o que o animal alimentou, que foi o vegetal. E também os seres vivos, eles realizam o seu metabolismo. Todo ser vivo ele realiza metabolismo. Mas em que consiste o metabolismo? O metabolismo é o conjunto de reações químicas que acontecem no interior de uma célula. O exemplo que eu peguei como a obtenção da energia a partir da glicose
Quando a glicose ela chega na célula, existe uma organela, que é a chamada de mitocôndria, que ela se encarrega de quebrar a molécula de glicose para liberar energia. Mas, para chegar a este ponto, é necessário que ocorra uma sequência, muitas reações químicas para que isso aconteça. E, além de tudo mais, várias outras reações químicas precisam acontecer no interior da célula, tanto para quebrar moléculas grandes para obter moléculas menores, um produto menor, também é feito o contrário, pegar substâncias menores para construir uma substância mais complexa. E para isso requer energia. Todo ser vivo tem um material genético. O material genético é o DNA e o RNA. O material genético é o que contém todas as informações de um ser vivo. O ser vivo, ele realiza suas funções a partir do que é definido no seu material genético. Até mesmo, ele vai deixar suas informações para os seus descendentes. Os seres vivos, eles respondem a estímulo. O meio ambiente está exercendo várias pressões sobre o ser vivo. E essas pressões são de várias origens. A exemplo, se você está num ambiente muito quente, como reflexo disso, como resposta disso, o seu corpo irá suar. Ele irá retirar de dentro do seu corpo a água, justamente para ele contrapor essa temperatura. Então, o suor é a resposta dada à temperatura que está mais alta do que o teu corpo. Uma planta. A planta que ela está num solo que não tem todos os sais minerais que ela precisa, ela produz uma armadilha. É o que nós chamamos daquela planta carnívora. Então, ela fez de uma folha uma armadilha com uma substância no interior para atrair inseto. Quando ela percebe que o inseto está no seu interior, ela fecha a folha. Então, ela fez isso a partir do estímulo que ela percebeu do inseto ali penetrando nessa folha. Os seres vivos se reproduzem. Então, todos os seres vivos têm a capacidade de deixar um descendente. Os seres unicelulares, eles reproduzem muitas vezes só, sem precisar do material genético de outro. Então, neste caso, nós estamos falando da reprodução assexuada, onde, um exemplo, nós temos uma bactéria que ela se divide em duas novas bactérias. E as bactérias que agora são tidas como filhas, elas têm o mesmo conjunto de material genético da que deu origem. Mas nós temos também a reprodução chamada sexuada, é onde há necessidade de unir o conjunto do material genético do pai e o material genético da mãe. Neste caso, a união desse material genético através de gametas dá origem ao novo descendente. E neste caso é o que se chama de reprodução sexuada. Com o tempo, com muitos anos, milhares de anos, todos os seres vivos se evoluem. É a outra característica, a evolução. Então, o meio ambiente, ele oferece também vários fatores que vai provocar com que o ser vivo ele tenha mudança. E essa mudança vem justamente lá do interior do seu material genético. O material genético, ele vai recebendo informação que vai se decodificando e apresentando novas estruturas, nova formação de substâncias.
E é exatamente isso que vai tendo a mudança. E com o passar de muito tempo, as mudanças são tão drásticas que pode, a partir de um grupo de ser vivo, originar um novo grupo de ser vivo. Ou seja, quando as características agora não se assemelham quanto ao material genético, surgiu-se uma nova espécie. Então, essas são as características que é dada a um ser que é denominado ser vivo. E os vírus? Para alguns cientistas, os vírus têm algumas dessas características, são considerados seres vivos. Para outros cientistas, eles não possuem célula, eles não realizam o seu metabolismo, eles não reproduzem sozinhos, só reproduzem no interior de uma célula. Então, para esse grupo de cientistas, os vírus não são considerados seres vivos. Então, tá aí a resposta para as duas perguntas que a gente fez na abertura desse vídeo. O que dá característica a um ser para dizer que ele é um ser vivo? E em outro planeta tem vida? Até agora, a ciência ainda não obteve material que desse condição para todas essas características apresentar em um ser, em uma matéria. Então, se você gostou do nosso vídeo, lembrando você, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, ficaremos agradecidos e estaremos de novo apresentando para você novo conteúdo no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!